Olá, como vai? Estamos aqui mais uma vez para aquele nosso vídeo semanal. Eu espero que vocês estejam todos bem, guardados pelo Senhor, com uma alegria nos seus corações. Que Deus sempre seja a razão da alegria do coração de vocês. Vocês sintam sempre bem com Ele. Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 14. Ainda estamos aqui pelo livro de Lucas, né? Enquanto você vai abrindo, aí no capítulo 14, nós vamos retroceder um pouquinho, porque nós fizemos o 18, o 19, e eu quero chamar a sua atenção para um detalhe importante. Há umas 2 ou 3 semanas atrás, nós falamos sobre Lucas 19, a partir lá do verso 41, no verso que diz que Jesus chorou, né? Quando ele chegou lá no alto do Monte das Oliveiras, nos últimos 6 dias de vida de seu ministério, ele do alto das Oliveiras contempla a cidade de Jerusalém. Ele tem a visão da destruição de Jerusalém quase 40 anos depois. E ele chora porque ele vê as pessoas daquela cidade destruídas no cerco a Jerusalém pelo Império Romano. E Jesus chora não só porque elas foram mortas pelo exército romano, mas porque elas morreram, sem salvação. Inclusive, muitas daquelas pessoas que estavam acompanhando Jesus aqui nesse momento, em que ele chega montado na jumentinha, é aclamado ali como rei, e ele de lá do alto do Monte das Oliveiras visualiza a cidade, e por conta daquela visão que ele teve da destruição da cidade, a perdição dessas pessoas, ele chora. Até mesmo aquelas pessoas que estavam ali gritando hosanas ao filho de Davi, ou seja, hosana significa meu Salvador, salva-me, melhor dizendo, estavam depois naquela cidade morreriam perdidas. Muitas delas morreriam perdidas. Uma tristeza muito grande isso para Jesus. Por isso que ele chorou. Aí lá no capítulo 14, eu queria mostrar para vocês o porquê de Jesus ter chorado. Nós vamos entender um pouquinho isso aqui, começando aqui no capítulo 14 de Lucas, a partir do verso 25, que diz assim, grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Vamos parar por aqui. Aqui logo no primeiro verso, que na sua Bíblia, nessa tradução que eu acabei de ler, Almeida, Revista Atualizada, usa a palavra aborrece. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A tradução correta, e algumas versões usam essa tradução correta, a palavra certa é a palavra odiar. Isso mesmo. Se alguém vem a mim e não odiar a seu pai e sua mãe, do verbo miseu, não pode ser chamado discípulo de Cristo. Mas o que Jesus quer dizer com isso aqui? A Bíblia manda odiar pai e mãe? Será que é isso que Jesus está querendo dizer aqui? Na Almeida Revista Atualizada já tentaram dar uma amenizada, né? Colocando a palavra aborrecer.
para não ficar assim muito agressivo, né? Já lá na Bíblia de Jerusalém, na versão da Bíblia de Jerusalém, o texto fica assim, ó: se alguém vem a mim e não odeia seu próprio pai e mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Lá na Jerusalém já usa o verbo certo, o verbo odiar. Mas a pergunta é: Jesus manda odiar os parentes, principalmente aqueles ascendentes e descendentes, né? Pai e mãe, filhos e filhas, e até a si mesmo? Lá na Bíblia de Jerusalém há uma nota explicativa dizendo que essa construção é um hebraísmo, onde Jesus não exige ódio. Um hebraísmo é que é o seguinte: eles tinham por costume usar sempre as hipérboles, sempre assim, essas expressões, amar, odiar, para causar um impacto, para causar realmente chamar a atenção do leitor e deixar as coisas assim bem claras quanto à importância, tá bom? Então eles usavam esse hebraísmo, e Jesus, obviamente como judeu, usava muito bem isso. Mas lá na nota da Bíblia de Jerusalém vai começar a ficar claro que o que Jesus quer transmitir aqui. Essa palavra do verbo miseu, que significa odiar, na verdade quer dizer que se você não se desapega por completo e imediato de todas as outras coisas, você não está colocando Jesus em primeiro lugar. E aí ele já usa logo as coisas talvez mais importantes para as pessoas que levam em conta o núcleo familiar, não é? Que isso era muito importante para as pessoas daquela época, o núcleo familiar. Então ele usa pai e mãe, os ascendentes e os descendentes, filhos e filhas. Na verdade, no Novo Testamento Vivo, na versão Novo Testamento Vivo, a ideia, deixa claro que a ideia é: meu seguidor deve amar-me bem mais do que o seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, irmãos ou irmãs, e até mais do que a sua própria vida. Lá nessa tradução Novo Testamento Vivo, já traduz como: meu seguidor deve amar-me bem mais. Bem mais. Começa a ficar claro, não começa? Pois é, uma exegese correta do texto vai mostrar que Cristo não estava pregando aqui o ódio aos familiares para alguém se tornar seu discípulo. É complicado quando a gente tira um texto fora do seu contexto. O que Jesus escreveu sobre pai e mãe, o que ele escreveu sobre família, como ele praticou isso na própria vida como filho, é que vai mostrar exatamente aquilo que ele pretendia. Nunca se tire um texto para se justificar alguma coisa ou para se afirmar alguma coisa. Um único texto. Analise tudo. Me perdoe. Jesus mesmo, lá em Marcos 7,10, ele, questionando a atitude de certos homens daquela época, que deixavam pai e mãe à revelia, passando problemas, passando dificuldades, ele usou um texto de Moisés, dizendo assim, ó: honra teu pai, lá em Marcos 7,10 que está isso. Ele disse, citando Moisés: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Olha o tamanho da importância que é dado ao respeito ao pai e mãe. E Jesus cita essas palavras de Moisés lá em Marcos 7,10.
Ou seja, não é isso que Jesus está querendo trazer aqui. Esse fato também você poderá concluir através do livro de Mateus, os evangelhos que são chamados sinóticos, né? Que Mateus é um deles, que seria o texto paralelo, como se fala, né? Lá em Mateus 10, 37, é dito assim, ó: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Concorda lá com a tradução da Bíblia do Novo Testamento, né? No texto de Lucas, a Bíblia Novo Testamento Vivo escreve como está escrito em Mateus, que Mateus colocou desta forma. Muito bem. Agora você pode estar se perguntando, e o que isso tem a ver com Jesus ter chorado, como eu comecei na introdução, e o que Jesus realmente está querendo dizer com isso aqui? Esse texto de Mateus aqui, 25, até o verso que nós lemos, o verso 27, ele só faz sentido se você ler a parábola que vem logo antes. Porque nesta parábola nós vamos entender, os exemplos que Cristo vai dar, os exemplos práticos que Cristo vai dar daqueles que amam menos a Ele. Vamos ver? Olha só, aqui nós vamos ler, por exemplo, a parábola da grande ceia, começa no verso 15 aí de Mateus 14. Porém, eu vou encurtar para mostrar os versos onde estão os personagens que amam menos a Jesus do que as outras coisas. Diz assim, que ele fez uma grande ceia, mandou buscar os convidados, e aí ele começou então a narrar os convidados que vão rejeitar participar dessa ceia. No verso 18, primeiro: não obstante, todos os que foram convidados, a uma, começaram a rejeitar o convite. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Me desculpe por não poder ir. No verso 19, outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Verso 19, né? Rogo-te que me tenhas por desculpado. Verso 20, e o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Percebam, aqueles que foram convidados se desculparam e rejeitaram o convite. Rejeitaram por causa de quê? Se desculparam por quais motivos? Aí nós lemos lá. Um compra um terreno e diz que tem que cuidar dos seus negócios. O outro compra juntas de bois e diz que tem que experimentá-las. Outro diz que vai se casar e tem que ir aproveitar a vida, gozar a lua de mel, não é isso? Pois é, meus queridos, queridas, amados e amadas, o mesmo se dá hoje. Daí você vai começar a entender por que Jesus chorou. Quando olhou para aquela cidade e viu que aquelas pessoas estariam perdidas eternamente. As desculpas apresentadas ao recusar o convite para o banquete encerram todos os motivos apresentados para recusar o convite ao Evangelho. Jesus está falando ali de motivos que as pessoas usam para recusar o chamado dele, para recusar a fidelidade a ele. É exatamente isso.
Declaro que não pode prejudicar suas perspectivas materiais, dando ouvidos às reivindicações do Evangelho. Consideram seus propósitos temporais de maior valor que as coisas da eternidade. Justamente as bênçãos que receberam de Deus se tornam um empecilho que lhes separa a alma do Criador e Redentor. Entenderam? Eu comprei um terreno e preciso cuidar desse terreno. Está falando dos negócios, não é? Eu preciso cuidar do meu trabalho, da minha vida, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso me sustentar, etc, etc, etc. Interessante que essas bênçãos que foram proporcionadas pelo próprio Deus são usadas como desculpas para não seguir esse próprio Deus. Não querem ser interrompidos nos seus negócios mundanos, né? E dizem ao mensageiro da graça, aquele que foi fazer o convite: por agora vai-te, e tendo oportunidade te chamarei. Isso está lá em Atos 24, 25. Quando Paulo prega no Areópago, lá em Atenas, e as pessoas ficam impressionadas com aquela pregação dele, com aquela palavra realmente muito bem dirigida, mas dizem a ele assim: por agora vai-te, e tendo oportunidade te chamarei. Outros insistem nas dificuldades que surgiriam nas relações sociais se obedecessem ao convite de Jesus. Dizem que não pode estar em desarmonia com parentes e conhecidos. Deste modo, denunciam fazer o mesmo que o descrito na parábola. O anfitrião considera-lhes as desculpas fúteis e demonstração de desprezo ao convite. Para não quebrar suas relações sociais com a sua família ou com seus amigos, as pessoas recusam o convite do Evangelho, o convite da salvação eterna. Dar uma saidinha na sexta-feira à noite para certas coisas, né? Ter prazeres e outras coisas mais que não são condizentes com o chamado do Evangelho, e vão quebrar o meu relacionamento com as pessoas. A minha família vai me ver de uma maneira como se eu fosse um estranho, como se eu não os amasse mais, como se eu, sabe? Acho que você está entendendo bem, eu não preciso ficar explicando muito, não. O homem que disse, casei e, portanto, não posso ir, representa uma grande classe de pessoas. Muitos há que permitem que a esposa ou o marido os impeçam de atender o convite de Deus. Diz o esposo, por exemplo: não posso seguir minha convicção do dever enquanto minha senhora, minha esposa, é contrária a isso. E vice-versa, né? A esposa ouve o misericordioso convite: vinde, que tudo já está preparado, e diz: rogo-te que me hajas como desculpada. Meu marido recusa o convite de misericórdia. Diz que seu negócio é um embaraço. Preciso acompanhar meu marido e por isso não posso ir. O coração dos filhos desses pais é impressionado, sabia? Pelo exemplo dos pais, eles vão tomar a sua própria decisão. Eles desejam até ir, aceitar o convite do Evangelho, mas amam o pai e a mãe, e como estes não atendem ao convite do Evangelho, pensam que sua presença também é desnecessária. E aí vão dizer: gostaria de ir, mas me dispense, por favor. Todos esses não atendem o convite do Salvador porque temem causar divisão no círculo da família, ou de amigos, ou do trabalho.
pensam que, negando a obediência a Deus, eles vão assegurar a paz e a prosperidade do lar. É um ledo engano. É algo que Satanás faz você pensar que seria assim. Mas o resultado é que, rejeitando o amor de Cristo, rejeitam aquilo que aquele que somente pode emprestar ao amor humano a pureza e estabilidade. Não sei se você entendeu. Rejeitando o amor de Cristo, rejeitam também aquilo que somente pode emprestar ao amor humano pureza e estabilidade. Chega aqui bem pertinho de mim para ver se você está entendendo. Quando você rejeita o Evangelho, rejeita o convite de se entregar a Jesus e seguir no caminho dele, você é enganado, achando que vai conseguir prosperidade, paz na família, entre os amigos, no trabalho. Só que você está rejeitando exatamente aquele que poderia te dar todas essas coisas, que poderia fazer com que tudo isso funcionasse, porque ele iria te emprestar a você um amor que é puro e estável. Eu sinto muito dizer, como Jesus viu aquela cena da destruição de Jerusalém e chorou, ele chora por você também, porque você não vai só perder a paz de espírito, a estabilidade, o amor aqui na sua família, com seus amigos e com seus filhos, no seu trabalho, mas você também perderá o céu, como a verdadeira felicidade que está preparada para você. Eu espero que tenha ficado bem claro. Tome a sua decisão hoje. Aceite o Evangelho. Aceite a paz que Jesus dá, que é completamente diferente do que o mundo imagina que seja a paz. Seja feliz em meio a todas essas dificuldades. Encontre essa razão especial para a sua vida e goze da vida eterna, uma vida perfeita e maravilhosa quando Jesus voltar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vou orar. Maravilhosamente, Deus, transforme a vida dessas pessoas. Faça-as entender o teu chamado, as bênçãos que tu tens reservadas para elas, não só agora, ainda que não perfeitas aqui, não completas aqui, mas completas na vida eterna. As abençoe e guarde, as proteja inclusive das doenças desse mundo. Em nome de Jesus. Amém.